eleve o pensamento a Deus, conversando com Jesus, respirando com tranquilidade, colocando na sua mente: eu sou saudável, eu sou curável, eu sou feliz, eu sou filho de Deus. Escolha a bênção. Lembre-se que o mal não merece comentário em tempo algum. Ninguém aprecia se alimentar de comida estragada, tanto quanto ninguém toma banho com água suja. Da mesma forma que o corpo, o espírito também precisa de combustível. Uma das formas de alimentar a alma é pelo teor de nossas palavras e conversação. Boas palavras se convertem em bons alimentos espirituais. Palavras depreciativas que exalta o lado negativo das pessoas, das situações, são veneno que ingerimos em prejuízo de nossa saúde e paz. Muitas pessoas estão intoxicadas espiritualmente porque se nutriram de diálogos maldosos, dramáticos e pessimistas. E toda desarmonia espiritual descerá fatalmente para os níveis da matéria. Chico Xavier captou do mundo astral a orientação do médico André Luiz, que, uma vez seguida por nós, a salvo de muitos embaraços físicos e espirituais, muitas viroses que hoje desafia a medicina, começa no mal que a nossa boca não sabe calar. Quem abençoa, acende uma luz em seu caminho. Quem condena, se coloca no banco dos réus. Quem comenta o mal, fica inevitavelmente com ele. Esqueça o mal, para que o mal se esqueça de você. Sempre que me pego contando estrela no céu, fica uma pergunta em minha mente. O que faço neste mundo? Qual é meu papel? Para onde que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. Eu quero saber antes do fim, saber quem sou, para onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista o sonho de ser feliz. Um dia vai acontecer. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista o sonho de ser feliz. Um dia vai acontecer. Com certeza vai, gente. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a espiritualidade maior e os mentores dessa casa que já se fazem presente. Hoje nós vamos ouvir o nosso querido irmão e amigo José Geraldo de Carvalho, que vai falar sobre um mal bem presente na vida de muita gente. Depressão. Ele é do Centro Chico Xavier. Por favor, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, e aqueles que estão pela rede, pela internet. Recebam todos
os nossos votos de muita paz. Ele era uma criança normal, o mais velho de 4 irmãos, numa família de 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos. Viveu uma vida normal de uma criança, numa época em que não se tinha tantos eletrônicos e tinha que trazer do campo e da imaginação os seus brinquedos. Era assim que eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui brincaram na sua infância. Tinha que trazer muita imaginação para o real. Talvez preparando a nossa capacidade de imaginar no campo das ideias e trazer para o campo real, e não ficarmos eternamente ou por muito tempo no campo da fantasia. Aquela época era assim. Era uma época de muitas dificuldades, mas a vida ia se levando pelo amor que existia na família. Uma das coisas que se fazia nas suas brincadeiras e nas suas aventuras era o pai que, vez ou outra, ou alguns finais de semana, proporcionava uma pescaria, não com anzol, mas com peneirão. Alguém sabe o que é um peneirão? Peneirão? Muito. Olha, tem pescador aqui. É uma peneira quadrada grande que você entra dentro do ribeirão e vai pescando, vai batendo dos lados. Aquilo para ele era uma diversão. Aquilo para ele era algo que o pai proporcionava para a sua brincadeira, era uma aventura aquilo, e ele ficava aguardando. Mas ele foi saber anos mais tarde que aquilo era uma prática para poder ajudar na alimentação na sua casa. Mas o pai não dizia para ele das dificuldades, levava-se nessa forma lúdica para que ele pudesse estudar, pudesse seguir a vida. Cresceu como um jovem normal do seu tempo, contato com os estudos, contato com amigos, uma pessoa alegre, uma pessoa expansiva, que foi avançando no seu tempo e no espaço. Aos 23 anos, conheceu aquela que seria a sua companheira, a esposa. E estava tudo indo bem, estava tudo correndo e transcorrendo normalmente, até que aos 25 anos, algo inimaginável para ele ocorreu. Numa manhã, contado pela sua mãe depois, o seu pai disse para sua mãe: parece que eu estou aleijado de um lado, porque ele tinha um caroço de um lado do corpo, né, do lado da barriga, e ela disse: vai procurar um médico. E ele foi. O médico, de imediato, constatou que ali havia um tumor, mas não podia saber se tinha características malignas ou benignas. Mas naquela época não se falava de câncer. As pessoas tinham receio de falar de câncer. As pessoas falavam, e eu tenho certeza que muita gente vai lembrar, doença ruim. Alguém já ouviu falar disso? Só que não se falava dessa forma que eu estou falando. Se falava assim, ó, doença ruim. Era um negócio que você parece que não podia falar alto para não acordar o bicho, né? Era assim que se tratava. Era um tabu. Vai para a cirurgia e aí vem o resultado. No dia que veio o resultado, ele foi até o hospital. E nesse hospital ele encontrou-se com um médico. E o médico disse: olha, é um tipo de tumor muito grave, um linfossarcoma, ataca o sistema linfático, o sistema de defesa do organismo, e ele tem pouco tempo. E ele pergunta: quanto tempo? 6 meses, 1 ano, mais ou menos. O coração parou. Parece que enfiaram um punhal no seu peito. E ele, no desespero, as lágrimas querendo cair, ele disse: eu posso ver o meu pai? Foi autorizado. E quando ele subiu, que entrou no quarto onde seu pai estava, ele estava sentado na cama, encostado na guarda da cama,
e disse: ô meu filho, você aqui. E o filho entrou e ele disse: um detalhe. Ele disse para o médico: não conte a ele isso. O médico já havia contado, né? O médico já havia conversado. Ele sempre foi um homem, o pai, muito corajoso, não ia realmente querer ficar alheio ante uma das maiores experiências da sua vida. E ele chegou e disse para ele: meu filho, o filho tentando disfarçar, ele disse assim: meu filho, a aliança do dedo não sai, porque o dedo engrossou e a aliança não sai. Você sabe que a doença que eu tenho, eu não vou escapar. Corte meu dedo e entregue a aliança para sua mãe. Não é preciso dizer que aquele punhal que ele tomou lá embaixo foi movimentado e estraçalhando o coração. Ele sai dali, chorando para a rua, vai até a casa da sua noiva, e ali ele pode chorar, porque ele teria que enfrentar uma nova realidade. Um ano depois, uma noite, ele estava pegando um caixão no velório, 4 pessoas, o funcionário da funerária, ele e 2 tios. Mas ele não acreditava que ali estava o seu pai. Não era possível que o pai estivesse ali. Levou, colocou na haste de sustentação, e quando abriu o caixão, que ele viu realmente o seu pai, ele parou. E o pensamento que lhe veio era: pai, levanta daí, mexe algum músculo, alguma coisa, respira para eu poder tirar você daí. É a negação. Depois de um tempo, ele conseguiu, enfim, olhar para a realidade e chorar. Logo depois, ele teve um sonho, depois do sepultamento, tudo, ele teve um sonho. Sonhava com seu pai, num bambuzal, bem, aquela sombra imensa, numa terra negra, e andando com seu pai, conversando, e de repente seu pai deita-se numa cova rasa, e começa a puxar aquela terra negra para cima dele, e pedindo a ele que ele jogasse mais daquilo em cima dele. Ele iria entender esse sonho anos mais tarde. Ele sentia o cheiro daquela terra. Se alguém aqui já passou pela experiência, quando se exuma um cadáver de muito tempo, o que fica no meio daqueles despojos é algo negro, mas que não tem mau cheiro, tem quase um cheiro adocicado. Era isso que ele sentia, era isso que ele sentiu no sonho. Passou-se o tempo, ele casou, e no seu casamento ele falou: meu pai não está aqui, poderia estar aqui assistindo esse casamento. Nasceu o filho dele, quase 2 anos depois. Puxa vida, meu pai não vai estar aqui para ver esse momento. Deixou o emprego para trabalhar por conta. Meu pai não está aqui para acompanhar, para ver isso. Sempre o pai, sempre o pai. Nasce o seu segundo filho, 7 anos depois. Meu pai não está aqui. Sempre a figura desse pai que havia partido anos antes. Todo o estresse da vida, toda a adrenalina para poder manter os negócios, para poder fazer frente às suas contas. E eu estou falando, enfatizando esse estresse, e vocês vão ver por quê depois. Todo esse estresse, no momento, estourou. E ele chegou na casa um dia, o seu filho já tinha por volta de 13 anos, 12, 13 anos, o outro em torno de 6, 7 anos, e ele disse para a esposa: eu vou embora. Naquele momento, um anjo desceu, porque a esposa, que poderia ter tomado um outro caminho, a esposa disse para ele o seguinte: olha, talvez não, com certeza, sofrendo muito, ela disse: você pode ir embora,
mas não agora. Nós vamos cuidar de você. Quando você estiver melhor, você pode ir embora. Aí começou o tratamento, ele foi para o médico, ele precisou tomar remédio, vocês vão ver por que é necessário isso. E com psicólogas, e com o centro espírita do qual ele frequentava, com os passes, com as águas fluídas, com os amigos, com todas as coisas que poderiam, os amigos cercando de carinho, de amor, ele pôde se recuperar. Numa das sessões com a psicóloga, que ele não conseguia ver detalhes, porque a sua vida é ver detalhes, a sua profissão é ver detalhes, ela disse para ele: fulano, você precisa enterrar seu pai. 20 anos depois, ele começou a enterrar o seu pai. Meus amigos, essa é apenas uma história de muitas. Cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem a sua experiência. Mas essa história, ela é muito particular e eu conheço bem porque ela é a minha história. Eu falava sobre depressão, mas eu não tinha a noção da experiência da depressão. O que é a depressão? E, passado muito tempo, eu queria entender esse mecanismo da depressão. Muita gente fala que é frescura. Muita gente trata a depressão do outro como algo que uma pessoa fraca. E o que eu trago para vocês aqui hoje é entender esse processo e saber que isso não é algo do século XX, do século XXI, é algo que a humanidade já trabalha com isso há muito tempo. É um mal que acompanha a humanidade. É algo que é necessário muito cuidado da parte de todos nós. E eu gostaria que, se tem alguém nessa situação, que olha bem esse processo e entenda. É possível sim sair, mas é preciso que aceite essa saída. É preciso querer essa saída. É preciso de ajuda. Vai precisar, muitas vezes, do médico, vai precisar do psicólogo, vai precisar dos amigos. E aqueles que são amigos, envolva no carinho e no amor, porque só assim vai ser possível recuperar a pessoa. Depressão. Sintomas. A tristeza profunda por 15 dias, 2 semanas, acompanhado de pelo menos 4 desses itens: ansiedade, sentimento de culpa, dores, fadiga, perda de interesse, dores musculares, insônia, falta de apetite. 4 desses itens já se considera um quadro depressivo. Tá? Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, olha, 5% da população mundial sofre de depressão a cada ano. Eles calculam que todo ano 900 mil pessoas se suicidam por depressão. E 20 vezes mais tentam o suicídio. Então é um número muito grande. A depressão afeta mais mulheres que homens. Aproximadamente, a maior parte das pessoas com depressão não fazem tratamento, porque todos nós somos muito fortes. A depressão ela é tida como uma fraqueza. A depressão é tida como um louco. E vocês vão ver que a melancolia era algo chamado de loucura, realmente, até o século XVIII. Século XIX, aliás. A maioria dos deprimidos que não são tratados irão tentar o suicídio pelo menos uma vez. É muito sério isso. 17% deles consegue seu intento. 75%, a maior parte das pessoas não recebe tratamento adequado. Com o tratamento, quase 90% se recupera. E a previsão é que em 2030, nós estamos muito próximos, ela será o maior problema de saúde no mundo. O Hipócrates, o pai da medicina, ele cunhou o termo melancolia, mela, negro, coli, bile,
melancolia é a bile negra. Isso constitui, segundo ele, os 4 humores, né? A teoria dos humores dele, olha, o sangue, segundo ele, o sangue é armazenado no fígado e levado ao coração, onde se aquece, sendo considerado quente e úmido. Vocês vão entender isso já. A fleuma, que compreende todas as secreções mucosas, provém do cérebro e é fria e úmida por natureza. A bilis amarela é secretada pelo fígado, é quente e seca. A bilis negra é produzida no baço e no estômago e é de natureza fria e seca. Isso chegou a essa conclusão. São as personalidades, são os humores. Quem é dentista aqui sabe que na odontologia tem uma das condições de tratamento é o DSD, Digital Smile Designer, que leva em conta a personalidade, tá? Que leva em conta o humor. Tá? Então, vocês veem que não é uma coisa aleatória. O tipo sanguíneo, ele é resistente, otimista, alegre, feliz. A bilis amarela, olha, ela é a qualidade do colérico, aqui é o colérico, que significando irritado, irado, irascível. Tá? A fleuma é lento, estoico, são personalidades. E a bilis negra, olha, que é o melancólico, significa depressivo, tendência à depressão, tendente à depressão. O Aristóteles, ele tinha uma outra visão da depressão. Ele dizia que todos os artistas, os poetas, tinham um pouco disso. Para se criar alguma coisa, para ser uma pessoa que tinha profundidade para sentir as coisas, era preciso ser depressivo. Né? Então não era uma coisa ruim. Até o São Tomás de Aquino, ele diz que a depressão, olha só, é uma tristeza devastadora que, aliás, não era a depressão que se falava, tá? Melancolia. É de tal modo que não tem mais vontade de fazer nada. A assédia é a preguiça, é o desgosto pela ação. Já no século XVIII, esse homem aí, o Felipe Pinel, porque os tratamentos eram tratamentos que as pessoas eram internadas, a melancolia era considerada, a pessoa era louca, né? Então, aquilo que nós chamamos de depressão, do melancólico hoje, ele seria internado, né? O Pinel chega um dia no hospital de Salpêtrière e ele vai lá, num hospital, e quer libertar as pessoas que estão lá. Ninguém quer fazer isso com ele. Ninguém quer tomar essa iniciativa de libertar aquelas pessoas que estão loucas. Ele libertou todas, por quê? Porque havia inteligência ali que estava sendo tratada como animal. Começa aí o tratamento humano das pessoas nesse estado. Né? O Jean-Étienne Esquirol foi aluno de Philippe Pinel. Ele... que foi conceituar depois, até o século XVIII, era melancolia. É o louco. As pessoas eram loucas. Ele vai separar essa questão da melancolia. A melancolia passa a ser um subproduto da depressão. Ela passa a ter os seus graus dentro da depressão. Então, é ele que cunha isso daí. Define, olha, em 1819, como um quadro comportamental de tristeza, abatimento, desgosto de viver, acompanhado de um delírio ou ideia fixa. O termo depressão passou a ser utilizado no século XIX, estava nos livros de medicina. Freud comparou a melancolia ao luto. Segundo ambos, que provocava uma depressão profunda e dolorosa, é uma suspensão do interesse pelo mundo. A diferença é que no luto é a dor pela perda de alguém ou algo. Mas nesse estado melancólico é a pessoa que perdeu o eu. Na depressão profunda você perde a si próprio. Né? Muito bem. Em 1950, 2 remédios, as pessoas perceberam que 2 remédios começou a fazer efeito, dar um bem-estar nas pessoas. A isoniazida e a inipramina, que davam um bem-estar, um ânimo, só que elas tinham efeitos colaterais, náusea, vômitos, dores e uma série de outras coisas, né?
que causavam problemas nas pessoas. Aí, em 88, a primeira droga que não tinha tantos efeitos colaterais foi o Prozac. Alguém já ouviu falar do Prozac aqui? I took my Prozac today. Eu tomei meu Prozac hoje. O ser humano, vamos dizer, olhado como algo, moléculas juntas com reações químicas, e não um ser pensante que sobrevive, que vive, que existiu e vai existir. É apenas uma pessoa que tomar um remédio vai ficar alegre. As pessoas ficariam alegres todo o tempo no mundo, tomando remédios. A indústria farmacêutica cresceu muito em relação a isso. Hoje nós temos muitos remédios, né? Muito bem, diferenças. Olha só, vocês estão enxergando? Conseguem enxergar? Agora nós vamos começar um processo aqui de olhar bem para essa situação. Isso vocês vão ver que é um problema físico. Esse aqui, ó, é um cérebro de um depressivo. Olha as áreas escuras, tá? Olha as áreas de um não depressivo. São áreas de movimento, áreas de ação, de atividade. No depressivo não tem, olha. As áreas cerebrais que são afetadas, a depressão está relacionada a falhas de comunicação com os neurônios. É por isso que o médico receita lá o remédio para você tomar. Vocês vão ver para que serve os neurotransmissores, vocês vão ver para que tem que tomar esses remédios, né? A depressão está mais relacionada à comunicação entre neurônios, tá? Que são localizados em áreas específicas do encéfalo. No entanto, algumas regiões são, de fato, mais afetadas. Nós temos aqui o córtex pré-frontal, que é responsável por atividades mais sofisticadas da mente. A depressão se relaciona ao comprometimento dessa área e são dificuldades cognitivas de planejamento. Por que você não consegue atingir o depressivo quando ele está num surto, quando ele está naquela situação? O cérebro não está funcionando, é um carro que não tem funcionamento. Você tem que saber como fazer isso. Olha, só que ela afeta também o sistema límbico, que é responsável por regular as emoções, motivação, desenvolvimento. Essas áreas são afetadas. E o hipotálamo, responsável pelas sensações de fome, desejo sexual, raiva, sono. Nos indivíduos com depressão, responsável por alterações no sono e no apetite. Viram por que aquele quadro que eu disse no início, quem tem tristeza profunda, e mais 4 daquelas atitudes lá, né, 4 daqueles itens, poderia estar com depressão, porque é isso aqui que vai nos mostrar uma parte dela. Vamos entender um pouquinho como é que funciona a neurodinâmica da depressão. A depressão passa por 3 grandes módulos. Os elementos superiores, que são os hemisférios esquerdo, direito e o córtex, os de base, que é o hipocampo e a amígdala, e o intermediário, que é o córtex cingulado anterior. O esquerdo, ele é positivo, analítico, ele procura ação, é a sede importante da linguagem. O direito tem uma queda natural porque é negativo, aprende a realidade de forma mais global, tá? E está muito envolvido nos comportamentos, não nos enfrentamentos das coisas. Nós não vamos ler tudo isso aqui, mas é para que tenha uma ideia. Olha, o hemisfério esquerdo seria responsável pelas atividades racionais, né? Linguagem, escrita, comunicação, processos secundários da psicanálise. E o direito, olha, estaria ocupado com atividades sensoriais, emocionais e globais. E dessa forma, olha, o hemisfério esquerdo, ele seria capaz de distinguir uma árvore de outra árvore, enquanto o direito, ele é capaz, olha, de ver todo o bosque, mas não cada uma das árvores, ou seja, nos detalhes, ele não é capaz de ver os detalhes. Lembra que eu falei que eu não conseguia ver os detalhes quando a profissional, a psicóloga, disse que eu tinha que enterrar meu pai para ver os detalhes? Né? É essa região que está afetada, você não consegue.
No episódio depressivo, os dois hemisférios ficam em desequilíbrio. Bom, aqui está fácil já de entender essa situação que quando está em depressão, está desequilibrado os dois hemisférios. O lado direito fica mais ativo, o lado esquerdo se retrai. O que é o lado direito? O lado direito, ele não consegue ver os detalhes, tá? Ele consegue, e o esquerdo é o que é capaz de distinguir. Então, quando está nessa situação, o direito fica mais ativo. Ele não está enxergando nada, ele vê o todo, mas não enxerga os detalhes. E o esquerdo se retrai, você não vê detalhes realmente. Dessa forma, a pessoa fica sem contato social. Por mais que você diz a ela, por mais que você coloque a pessoa numa situação, ela não tem potencial para se sentir melhor. Eles ficam dominadas pelo que é negativo, sem grande capacidade de absorver o positivo. Isso está acontecendo no cérebro de um depressivo. Tá? Agora, isso aqui é interessante. Olha, esse é o hipocampo. É uma área responsável pela formação de novas memórias. Essa aqui é a amígdala. Ela é uma área importante nos conteúdos emocionais das memórias. Vocês vão ver mais para frente que ela é o nosso botão de pânico. Tá? O hipocampo ele ajuda a criar memórias a partir de experiência, novas memórias, e ajuda a encontrar novos caminhos para o nosso destino. Ela nos dá uma localização espaço-temporal, seria o nosso GPS, vamos dizer assim. E a amígdala é o nosso botão de pânico cerebral, capaz de disparar alarmes em frações de segundo. Mais ou menos isso. Eu estou aqui falando com vocês e cai alguma coisa do teto. Eu não tenho que pensar nessa situação do teto. Eu fujo rápido. É isso que a amígdala faz. Ela faz você sair de uma situação de pânico. Imagine um sistema doente, como esse botão de pânico, ele está a todo momento enviando mensagens. Hipocampo e amígdala diminuem de tamanho quando sujeitos a estresse. Aqui que eu falei do estresse no início. Quando o estresse ele é prolongado, o que vai se fazer é afetar essas duas áreas. Afetar todo o corpo, mas essas duas áreas em particular, ó, sempre presente numa depressão, o que diminui a sua atuação. Lembra? Memórias novas e o acionamento do botão de pânico a todo momento. Aqui está, olha. Ela chega a reduzir, olha, de 10% a 20% o tamanho dela. Vejam, a depressão ocorrendo dentro do campo da doença. Por isso que é considerado doença. Tá? Quando estamos deprimidos, o hipocampo torna-se menos ativo, as nossas memórias, prendendo-nos à incapacidade de sairmos de um modo letárgico. Nós não conseguimos acionar as nossas memórias. Vocês já pegaram, por exemplo, a condição de dizer assim, eu não consigo fazer uma oração? Não é assim que a gente sente quando não consegue fazer uma oração? Aí chega alguém com a gente, nos envolve naquilo. Nós estamos com essa área diminuída. Tá? A amígdala ela fica mais ativa, o nosso botão de pânico. Ela fica mais ativa. E faz com que o medo e a ansiedade se tornem presentes com maiores doses, enviando um fluxo contínuo de mensagens emocionais negativas. Lembra da queda aqui? O que eu tive que fazer? Pular. Se você vê um animal, você vê uma coisa, você pula. Na questão evolucionária, é o que nos manteve vivos. Fugir ou enfrentar alguma coisa. É isso que acontece quando você está no trânsito, dirigindo o seu carro, e você discute com outro motorista, você não fica sorrindo para ele, você fica mostrando os dentes, não é? Se tivesse um cachorro dirigindo os dois carros, eles estariam latindo, não estariam? O ser humano está fazendo a mesma coisa. Que órgão está sendo utilizado aí? Né? O enfrentamento. Quem que é? A amígdala. Tá? E outro é o córtex cingulado anterior, essa região aqui. Ó. Ele é um gestor intermediário. Ele recebe as informações de cima para baixo. Tá? Neocórtex, tá? Córtex pré-frontal. No episódio depressivo, nós não temos medida. É ele que faz a mediação. Né?
tentando criar algum equilíbrio interno, mas sem nenhum sucesso. Uma das coisas que ele faz habitualmente é monitorizar o nosso funcionamento. É para isso que nós temos essa região. O espírito encarnado, vamos dizer assim, ele está ali dominando esse veículo. Ele está ali dirigindo esse veículo. Ele está procurando erros e ativando-os quando encontra um. É isso que ele faz. Quando se instala a depressão, o que acontece? As memórias que surgem são apenas negativas, porque a memória é um processo que depende do estado emocional. Se você está feliz, você tem memórias boas. Se você está triste, você tem memórias negativas, não é? Por isso, o córtex singular anterior, ele encontra uma imensidade de coisas que ocorreram mal e fica hiperativado. Você só vai buscar as memórias e as coisas antigas, as coisas ruins. Pessoas que sofreram algum trauma, por exemplo, alguém chegou e disse assim, um exemplo pequeno, vamos dizer assim, você é feia, ou você é feio, num momento. De repente ele fica com aquela imagem. Se ele entrar nesse processo, qual vai ser a informação que ele vai trazer à tona? Ele é feio. É essa informação que fica passando. O que acontece? Olha, além disso, como também tem um papel importante de selecionar e codificar as experiências que passam ou não para a memória de longo prazo, quando ele fica muito ativado, seus parceiros de baixo, o hipocampo e a amígdala, tá? Eles estão cheios com o estresse, literalmente, eles estão encolhendo, torna difícil prestar atenção no que se passa na vida. Não consegue ter essa informação. E por isso que mesmo que você chegue para essa pessoa e fala, mas o mundo é belo, o sol é não sei o quê, a sua vida é assim, por que você tem dinheiro, você tem isso, você tem... Não é assim que ocorre. Ele está fechado a essas informações, ele não consegue entender, é como se nós estivéssemos falando uma linguagem diferente. Nós temos que aprender a lidar com isso. Ficamos com tudo que foi amargo, surdos ao que é bom. Isso daqui, olha, são os neurotransmissores, a serotonina, nesse caso, e a noradrenalina. Isso aqui é um cérebro normal e as comunicações sendo passadas. Isso aqui é o que ocorre com o cérebro de um depressivo. Não tem a comunicação entre os neurônios, não consegue as sinapses, não consegue fazer as ligações, não consegue entender o mundo. Olha só, a dopamina, é isso que o médico vai te dar quando você for ao médico. Os remédios que você vai tomar, eles vão ativar esses neurônios, esses neurotransmissores. Olha, a dopamina controla níveis de estimulação e controle motor. O deprimido, ele vai ficando o quê? Sem movimento, ele vai parando, não é? Ele vai muito, chega a ficar dentro dos quartos, não toma um banho, não é? É aquela situação de ir para dentro de um ovo, é voltar para dentro de si. A serotonina, efeitos do humor, ansiedade, como é que o controle disso, né? Como é que alguém, nessa falha, pode ter bom humor? Acetilcolina, atenção, aprendizagem, a noradrenalina, excitação física e mental, bom humor. Como é que você vai fazer movimentos, não é? Resumindo, a dopamina é motivação, foco, concentração, perde total. A serotonina, humor, felicidade, alimentação, perde fome, perde a vontade de viver, perde tudo. Noradrenalina, energia, estado de alerta, aprendizagem, memória, tudo isso está parado, está sem movimento. A endorfina, relaxamento, prazer, euforia. Lembra do cérebro recebendo as partes negativas? A adrenalina, todas essas coisas negativas, está a todo momento, não desliga. É por isso que toma um remédio para dormir, para apagar, para ver se dá tempo do corpo reagir. O corpo consegue. Se nós temos uma boa noite de sono, o corpo recupera. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, não parece que tem alguém do lado da nossa cama com uma prancheta, assim, esperando você acordar no meio da noite para dizer, você lembra daquilo? Não é assim que ocorre com a gente? O problema está ali do lado da cama. Nós não conseguimos desligar. Tá? Muito bem. Opa. Como fazemos então?
Você vai num médico, um psiquiatra, ele vai te receitar um medicamento adequado para você. Não tomem medicamento sem acompanhamento médico. Cada pessoa tem a sua dose, tá? Cada pessoa tem o seu remédio específico. Não se pode pegar remédio de outra pessoa e dizer vai ser igual. Não façam isso. Pode complicar a situação. O médico vai provavelmente receitar que se procure um psicólogo. Não é para resolver o seu problema. O psicólogo vai te ajudar a encontrar, que você encontre a solução para o seu problema, que você se encontre. Precisa resgatar você desse ponto em que você está. Mas não pode tirar você de lá. Ninguém sai à força, ninguém chega para o outro e diz assim, eu vou tirar você daí. Não vai acontecer se não houver vontade. Tá? Uma alimentação adequada, desenvolvimento de hobbies. Aqui também pode se colocar, que hoje é aceito, acupuntura, massagem, né? Esse desenvolvimento de hobby é você ter alguma atividade, alguma coisa. Por que essa atividade? Porque o depressivo ele está parando, ele está deixando os movimentos, está paralisando, ele está no estado de lentidão. Tá? Ele não está raciocinando, nem mente nem corpo se movimentam. Diante de tudo isso, diante de todas essas coisas, existem algumas situações que, para o depressivo, é um momento da mão que chega. É o momento em que alguém fura o véu em que ele estava, na escuridão em que ele estava. Quando a minha mulher, naquele momento que eu disse, alguma coisa, nós falamos assim, baixou o santo nela ali, né? Alguma coisa esteve ali de tal forma, pela condição dela estar dizendo, olha, você não vai embora agora. Você não tem condições, porque a ideia naquele momento, meus amigos, era sair para a estrada. Hoje eu olho pessoas andando pela estrada e eu imagino, por exemplo, que história pode estar por trás daquela pessoa. A ideia era sair andando, mas andando sem parar até que as forças sumissem e a vida exterminasse. Não era chegar e fazer alguma coisa, né, tirar a vida de um momento para o outro. Não, era andar. Eu queria sair do quê? De onde eu estava. Mas não era da casa, eu queria sair de dentro de mim, eu queria sair daquela situação. É esse estado que o depressivo se encontra. Ele não quer, mesmo as pessoas que se suicidam, eles estão matando o problema. O negócio é que, como não tem condições de estar com raciocínio perfeito, eles matam o corpo. É por isso que as pessoas às vezes falam assim, no mundo dos espíritos, os espíritos que atravessam situações assim, podem ocorrer, mas o mundo dos espíritos é um mundo também de amor. As pessoas são recebidas com amor e com carinho. Cada caso é um caso. Nós não podemos taxar as coisas de uma forma concreta, é isso. Nós temos que pensar que cada um de nós tem uma história. E com certeza, esse amor infinito que cobre uma multidão de pecados, com certeza vai ter sempre um amparo, mesmo para aqueles que fazem essa situação, porque vai precisar de amparo na estrada da recuperação. E aqui nós sabemos que no mundo espiritual, muitos daqueles que por aqui passaram também estão hoje aqui, levando ainda essas sensações do corpo físico e essa sensação do que estava atravessando no mundo. Nós sabemos que, levando nossas memórias, nós vamos ficar nesse giro constante no mesmo disco, na música que não termina. Eu faço votos que todo esse clima que está aqui hoje possa atingir essas mentes, esse véu que tem que ser furado para que uma frestinha de luz possa adentrar. Então, eu imagino que alguém revestido, e aqui eu trouxe uma situação simbólica, eu ficaria muito feliz, fiquei muito feliz, porque nesse momento em que
a minha esposa, ela toma esse posicionamento. Depois eu vi o quanto foi difícil para ela, quando a cabeça começa a voltar no lugar, o quanto foi difícil para ela, o quanto foi duro dela na minha frente se manter firmeza, né? E por trás chorar na situação e também precisar de ajuda. Mas eu fico imaginando alguém que se reveste, por exemplo, de Jesus, que se reveste das frases de Jesus e possa chegar para aquele que está numa situação limite, que está no fundo do poço, e dizer isso aqui, olha: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que a gente quer ouvir. Você está oprimido, você está cansado, você não sabe mais o que fazer. A presença, a figura dela naquele momento foi isso. Você está cansado? Eu vou cuidar de você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O deprimido precisa encontrar descanso para esse conflito que está dentro dele. Vocês sabem o que é jugo? Alguém aqui sabe o que é jugo? Nós sempre ouvimos falar em jugo, né? Jugo é aquela madeira que coloca num boi, tá? E 2 lugares, um boi entra, fica com aquilo no pescoço, o outro fica do lado. Um boi, ele é sempre aquele que faz as coisas certas, o outro, ele vai aprendendo. Então, quando você está junto com alguém que tira o peso que você carregava e te coloca nessa situação, fala: olha, eu vou te conduzir, eu sou aquele que tenho condições de te conduzir nesse momento. É isso que ele está dizendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu não vou te forçar, eu vou te conduzir, né? Kardec diz o seguinte no Evangelho: olha, se os médicos são mal sucedidos tratando a maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. É preciso um todo agora para poder entender. Não somos um agregado de células com reações químicas. É muito mais que isso. Nós temos os sentimentos que se manifestam. E nós espíritas temos o quê? As experiências daqueles que estavam conosco e voltaram para o mundo espiritual. E nós temos certeza de que isso vai acontecer conosco também. O François de Geneve também, no Evangelho, ele diz assim, ó: porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações, lembram disso? E vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota sungido ao corpo, que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. Sabe o que é desânimo? Ânimo é alma, é movimento. Desânimo está sem alma, está sem movimento. Tá? E como o corpo sofre a influência, toma a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia que vos julgas infelizes. A depressão. Doença mental entre 2 mundos. Olha, sem dúvida, todos os sofrimentos e decepções que atordoam o ser humano vêm do espírito, que está ligado a esses conflitos que surgem a partir de experiências corporais anteriormente vencidas. Essas coisas todas que acontecem conosco não é apenas uma ligação do corpo físico, é algo que está implantado na nossa memória, no nosso núcleo de consciência de espírito, é a nossa vida nas nossas diversas encarnações. O paciente psiquiátrico é geralmente alguém que tem usado a inteligência e as emoções de forma muito irresponsável, danificando o núcleo perispiritual que, moldado no cérebro físico, as suas necessidades de reparação. É o perispírito que é o molde onde o corpo físico vai se projetar. E é onde que vai trazer todas as mazelas, ou aquelas permitidas para que se depure, né? Também, a Joana de Ângeles diz o seguinte sobre a depressão, olha: a depressão é rude prova para o espírito que deve enfrentar com galhardia, recorrendo ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo. Tá? Muito bem.
O que é preciso, então? Existe uma lei que para que a gravidade ela seja neutralizada, é preciso que você tenha velocidade. Todas as vezes que se tem velocidade, diminui o peso. Tá? Todas as vezes que alguma coisa entra em velocidade, o peso, a massa dela vai diminuir, o número vai diminuir. Né? As pessoas que estão pesadas vão dizer, eu vou correr bastante para pesar menos. Né? 11,3 km por segundo, dando uma velocidade de mais ou menos mais de 40 mil km por hora, é o que faz um foguete sair, neutralizar a gravidade e entrar em órbita. Tá? O que eu quero dizer com isso? No momento em que a pessoa vai entrando em depressão, ela vai reduzindo os movimentos. Os movimentos internos começam a atrofiar, porque a sua mente ela está nublada, ela não consegue raciocinar, então tudo vai parando. As pessoas chegam a morrer por doenças causadas por depressão. E com isso, nessa falta de movimento, o que vai acontecendo? Você vai se tornando mais pesado. É por isso que você fala, eu estou com peso nos ombros. Né? É preciso, para que se chegue a atingir algum ponto da inteligência do deprimido, é preciso chegar num ponto em que ainda reste um pouco da razão, em que se consiga conversar com ele, para fazer com que ele entenda isso, para saber que precisa do movimento. É necessário que o ajude a sair do fundo do poço, mas mais que sair do fundo do poço, não pode se deixar na beirada desse poço. Tem que se ajudar com que aquele peso que ele carrega, e isso vai se conseguir através do quê? Do amor, da amizade, do carinho, dos remédios, dos passes e uma série de outras coisas, dos hobbies, né? Dos tratamentos com psicólogo que você vai conseguindo e libertar. Essa imagem aqui é uma imagem que, para mim, daquele que tirou toda a sua roupa pesada e foi subir, saiu do poço e foi subir essa montanha. Está leve, está com um tênis, um shorts, uma camiseta e poucos itens para caminhar, porque você tem que estar livre, você tem que se libertar de tudo. É onde você pode ver, você tem que ir para um lugar mais alto, que seja capaz de visualizar o seu horizonte. O depressivo perde o horizonte, não se tem mais horizonte. E como tudo está relacionado a movimento, eu separei, para encerrar, algo que para mim é movimento. Algo que todos aqui conhecem, mas que a gente vai dar uma olhadinha com um pouco mais, com um olhar um pouco diferente para isso. Lembrando sempre do movimento. Vocês conhecem essa oração? Isso aí, música, né? Olha só que interessante. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. O que é um instrumento? Uma ferramenta. É algo que você... É algo que está ali, não está parado. Essa ferramenta ela está em movimento. Uma enxada é uma ferramenta, um martelo, uma chave de fenda, um alicate ou qualquer outra coisa que sirva para fazer. A ferramenta ela é feita para um fim. Então me faz ser esse instrumento para que eu possa ter movimento. E esse instrumento, eu preciso de movimento, que onde tenha ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão como essa ferramenta, como esse instrumento. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. É um instrumento trabalhando para mudar o seu estado momentâneo. Da depressão é possível sair? Sim, é possível sair, sim. É preciso movimento. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. O ser consolado é esperar que as pessoas sejam sempre nos nossos problemas e estejam sempre resolvendo nossos problemas. E por que eu parei de me movimentar? Porque eu era o coitadinho.
Eu esperava que as pessoas me olhassem como um coitado, né? E isso de olhar como coitado, o que o coitado espera? Que alguém o ajude, com uma esmola, com alguma coisa, né? E eu quero consolar, eu não quero ser mais essa pessoa, eu quero ter esse movimento de consolar. Compreender que ser compreendido, mais uma vez, o egoísmo, nós queremos ser entendidos, compreendidos, famosos, nós queremos uma série de coisas. Não, eu quero compreender. Aquele que tenta compreender é aquele que está estudando, é aquele que está olhando para o mundo, é aquele que está aberto aos horizontes de tudo o que está nos acontecendo. Amar que ser amado. Na obra O Profeta, ele diz o seguinte, que você, quando o amor chegar, né, que você se entregue a ele, que ele te crucifique. Não é no sentido de crucificar a cruz não tem o sentido da morte. A cruz era um símbolo do material e do transcendente, aquela parte maior que nos empurra para cima. É isso que o amor faz, nos empurra para cima, nos transcende. O amor não precisa de nada, o amor precisa unicamente dele. Então, amar que ser amado, eu posso me tornar autossuficiente. Pois é dando que se recebe, é dando a minha contribuição como essa ferramenta que eu recebo esse mundo que eu recebo essa sociedade que eu quero, essa família que eu quero, esse amor que eu quero. É perdoando que se é perdoado. É não ficando com todas aquelas mágoas, aquelas coisas todas que atrapalham a vida, são essas coisas que vão deixando com que o nosso movimento e a nossa aceleração vão diminuindo. Lembra? Para tirar um veículo da terra é preciso aceleração. É preciso que as nossas partículas internas elas estejam num movimento mais acelerado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo nos conceitos velhos. É morrendo nas nossas ideias fixas. É morrendo em todas aquelas coisas que fazem parte do passado, que nós vivemos para a vida eterna. Meus amigos, é lamentável que alguém deixe essa vida pela depressão, sem que nós tenhamos ouvido, visto o que ela tem para falar, não tenhamos tido a oportunidade de estar em contato com os seus pensamentos, não tenhamos oportunidade de poder conhecer as ideias daquela pessoa. O mundo vai ficar mais pobre quando essas coisas acontecem. Por isso, se o nosso estado, ele é um estado de tristeza profunda, ele é um estado em que aquelas coisas que eu disse no início, elas estão com a gente, vamos procurar mudar esse quadro. Por que quando nós estamos buscando a nossa operação espiritual, nós estamos procurando o nosso passe, né? Nós estamos procurando receber essas energias todas, e às vezes a gente fala, eu não recebo, aquele centro, ou aquela pessoa, aquelas coisas todas, não é fraco, eu preciso de um centro forte. Vocês já ouviram isso? A pessoa que vai receber, que se propõe a receber isso, ela tem que querer que esse véu fure, porque nada vai chegar até ela se ela não permitir. Então, aquilo que você veio buscar nessa noite, a sua paz, a sua energia, a sua cura, é preciso que você se abra nessa noite a este processo. Todo esse processo que eu falei é de um deprimido, mas todos nós somos nós temos um pouco de depressão. Todos nós somos um pouco loucos. E se nós tivermos que procurar ajuda, vamos procurar ajuda. Mas nessa noite, quando nós recebemos essa ajuda, que nós tenhamos justamente esse conhecimento que a gente ganhou hoje, esse conhecimento que nos dá essa condição de saber que nós podemos permitir que aquilo que vai ser distribuído nessa noite se torne real. Dizem que uma boa palestra não é aquela que você sai falando do palestrante, mas aquela que você sai refletindo sobre o que foi falado. Eu espero que o que foi colocado aqui hoje, nós todos possamos refletir e utilizar essas informações para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta.
Muita paz a todos, que Jesus os ilumine e nos abençoe. Grato.